Sobre dízimos e oferta, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Tadeu estará cantando para ser tirado nossas ofertas. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, ore por mim, peça para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, ouve as palavras. Eu necessito usar, mas não consigo. Ajude as minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só os irmãos para o Senhor, né? Amém. Eu estou preocupado, mas então eu vou ler aqui o Salmo, né? Salmo 1, sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ricos. O trecho, o título é bem explicativo, né? A felicidade do justo. O que significa a palavra justo? Existe um filósofo na era antiga que fala de justiça e justo. E ele explica muito bem, Kant, né? Que justiça, às vezes nós fazemos justiça para a coisa errada. E praticamos, às vezes, a injustiça na coisa certa. Uma coisa meio de louca, né? Mas
é verdade, às vezes a gente faz justiça com a pessoa errada. E às vezes a gente pratica uma injustiça com a pessoa também errada também. E às vezes a gente pratica tantas coisas, às vezes, e aqui o Salmo diz, a felicidade do justo. O que é justo? O que é justo? O que é ser justo? O que é ser correto? O que é ser honesto? Ser justo é a pessoa praticar justiça, é ser correta com tudo, com as pessoas, né? Dar aquilo que lhe é de direito, né? Dar aquilo que lhe é de direito, né? Se a pessoa comprou uma coisa, ela tem que pagar, né? Se a pessoa fez um negócio, ela pode ter um prejuízo, mas tem que ter o final. Então isso é ser justo. Se as irmãs praticam a bondade, se as irmãs tratam o seu filho bem, ela está sendo justa. Se o seu filho faz uma coisa errada, ela tem que punir, tem que ser justo com as coisas. Não é isso? E existe uma explicação nisso, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conceito do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Já está dizendo tudo, né? Uma pessoa, nós fazemos alguma coisa, e a gente pratica o bem, e a pessoa diz, não faz esse bem não, aquela pessoa não merece fazer não, você é tão bom para a pessoa, não, mas eu estou sendo justo, eu estou sendo honesto com a pessoa, né? E o escarnecedor, aquele que escarnece da gente, aquele que pratica, às vezes a gente faz tanta coisa, ele zomba da gente, e tem pessoas assim, né? E o salmista diz, mais ainda, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se sentar na roda das pessoas que escarnecem dos crentes, das pessoas velhas, das pessoas deficientes, das pessoas que não têm sabedoria, né? Zombar, né? Nós podemos saber tudo, mas não podemos zombar, não temos direito de zombar das pessoas, nós não temos direito de escarnecer, nós não temos direito de zombar, rir da desgraça alheia, ainda que possamos saber que aquilo ali é justo, né? Veja, olha só como é que é a coisa. Ainda que possamos saber que é justo aquele mal acontecer, ainda que possamos saber que a pessoa está pagando o mal que ela fez, mas não vamos rir dele, não vamos se justificar pela maldade que está praticando aquela pessoa, que a pessoa está acontecendo com ela. Isso é ser justo, é só ser justo, é verdade, é justo, porque ele está pagando aquilo que ele fez, mas não é por isso que eu vou rir, não é por esse motivo que eu vou zombar, torcer por mal dele. Então o salmista, ele pois sabe nessa palavra, pois será, agora fala, né, sobre, pois será o que faz todas essas coisas, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, cujo quanto fizer prosperará. Ora, nós temos, às vezes a gente vai num riacho, numa praia, e vemos uma árvore frondosa junto ao rio, né? Por que gastar ali frondosa? Porque ela está beirando ao rio, nascendo, dando fruto. Mesma coisa é o crente, mesma coisa o justo, mesma coisa a pessoa boa, mesma coisa a pessoa que dizima, mesma coisa que a pessoa que oferta de bondade, benevolência, né? Ela é benevolência com a igreja, com Deus, né? Com as pessoas. Ela pratica o bem, ela dá aquilo que é justo. Isso é que Deus fala para nós ser justos na igreja. Se Deus nos dá a vida, se Deus nos dá a saúde, nos dá duas vistas, né? Duas, podia dar só uma, dá um nariz com potência de ver as coisas, cheirar, sentir assim, o cheiro das coisas, uma boca para se alimentar, rins, fígado, órgãos, tudo funcionando. Por que não daria a Deus, a igreja, que me faz tanto bem, aquilo que eu produzo, aquilo que eu ganho, né? É pouco. Eu só, como o irmão falou, sempre fala aqui, eu fico com 90, eu só dou 10. Olha, veja só, né? Que justiça, né? E tantos homens por aí sábios, como a Colgate, como a outras empresas, davam 70%, né? E nós às vezes só ficamos com 10%. É pouco para Deus? Não, porque Deus não está se incomodando, Deus não quer isso. Deus quer aquilo que você tem no coração, com justiça, ser justo, ser benevolente com a igreja, com Deus, ser agradecido a Deus por tudo que acontece, deu uma topada, sofreu alguma coisa, né? E assim,
ser justo com as coisas. E a palavra diz aqui mais, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, uma moinha espalha, né? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E é verdade, nós sabemos que existem pessoas que não prevalecem, às vezes, no caminho nosso, né? E às vezes a gente fica triste por isso, mas a palavra diz que naquele dia, no juízo final, eles não subsistirão. Diz aqui a palavra que naquele dia da sentença de Deus, os ímpios, aqueles que são enganadores, né, não ficarão impunes pelas maldades dele. Nós não vamos rir deles, mas a palavra que diz isso, a escritura que diz isso, a lei, o jornal mais antigo é a Bíblia. Ele tem notícias de ontem, hoje e do futuro e do passado. É o jornal mais antigo, é a notícia mais nova, é a notícia, ela é antiga, nova, e ela não tem, ninguém pode traduzir o que está escrito aqui. Então, é uma leitura boa, é uma leitura que nos faz crescer, é uma leitura, a Bíblia é uma leitura que nos faz alegrar, né? Então, é um mandamento para nós, é uma herança de Deus que deixou para nós, né? E aqui o salmista diz mais, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Ele conhece o nosso caminho, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o caminho daqueles que são bons. Não adianta a pessoa enganar. Deus sabe aquilo que eu pratico de mal, Deus sabe aquilo que eu tenho, que eu dou, Deus sabe como eu não tenho, Ele sabe também quando eu não posso dar. Às vezes a pessoa fica preocupada e que não pode dar o dízimo, mas Deus sabe por quê. Quando você não tem, Deus sabe, mas sabe quando você tem também para dar também. Então é isso, assim que funciona a palavra, é assim que funciona o justo, é assim que funciona a justiça de Deus, é assim que funciona a lei de Deus, justiça, né? Ser benevolente com as coisas, com as pessoas, ser boa com as pessoas, ser boa com aquilo que você tem, né? Os que têm muito têm que dividir, os que têm pouco para os que têm pouco, né? Os que não têm nada têm que receber de nós. É assim que eu penso, é assim que nós devemos pensar, dividir o que nós temos com aqueles que não têm. Ah, mas é injusto, eu trabalhei tanto, eu ganhei tanto, vou dividir com eles? Não, mas Deus te deu muito, Deus te deu bastante para te dividir. A verdade é, nós temos que nos alegar porque nós temos por que dar. Triste é que nós não temos para ver porque não dá. É isso, irmão, é a lei de Deus, é a lei dos homens, não dos homens, mas é isso que nós devemos pregar, ser bons e tudo, amém? Eu posso cantar o hino? Não tem problema? Eu vou cantar o hino para você. Vou cantar o 390, tá bom? Dê para... Tá jogando? Vou cantar um hino aqui que eu gosto. Amém? Vou cantar que eu gosto de cantar aqui, ó. Um coração bondoso, sem custa dor viver, ser manso e amoroso, em santo em todo ser, manando nova vida ao coração da luz, e toda minha vida será só em Jesus. Quem quer seguir os passos de nosso Pai Abraão, no coração os laços então se quebrarão. Isaac oferecido em cima do altar, Jacó constrangido, Raquel vai enterrar. Ser grande o sacrifício, Isaac no altar, se torna em benefício para quem quer ofertar. Você
triste, humilhado, aceita a exortação, consagra a tua vida pra Deus melhor honrar. Assim em dor herida precisa te guardar. Acima nuvem densa, o sol sempre a brilhar. Promessas mais imensas não pode a te falhar. Foi plena confiança em quem não pode errar. Jesus já senta a dança, vem tua adorar. Amém? Quando esse mundo toda a missão da gente, amém? Agradeço a oportunidade, meu amigo. Glória a Deus, amém? Amém. Vamos ficar de pé então, igreja. Glória a Deus. Pediu o pastor Tadeu para estar apresentando o evangelista Marcelo nas mãos do Senhor. Pai do Senhor para os irmãos, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, pelos hinos entoados, meu Pai, principalmente esses hinos que as irmãs cantaram aqui, meu Pai. Nosso coração ficou tocado, meu Pai, Tu abençoa mais, meu Pai, Tuas filhas, que a unção do Teu Espírito Santo possa cada dia mais, meu Pai, ungir as vozes, dar vitória, saúde e paz, meu Pai, em nome de Jesus. Toma agora o nosso irmão Marcelo, que vai nos trazer essa mensagem, que venha do teu coração para o coração dele e que ele transmita para nós, meu Pai, aquilo que o Senhor tem na vida do irmão Marcelo. Eu entrego ele nas tuas mãos e creio numa vitória especial nesta noite, no nome de Jesus. Salve Deus, Pai do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós estaremos lendo, é o capítulo 2, versículo 2 também. Abacuque, capítulo 2, também, o versículo 2. E depois nós estaremos lendo o terceiro. 2, 3. Todos acharam? Amém. Amém? Amém. Só a irmã Sandra achou, pastor Tadeu? Todos acharam? Ninguém achou, né? É lá no final. Lá no final. É Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3 também. Fernando um pouquinho, só chegar ali É complicado. a Mateus, aí vai retrocedendo. E quando o Marcelo nos pegar todo mundo, escola dominical. Todos acharam, amém? Ó, a escola dominical como é que faz Ô, falta, não é Tadeu, verdade? aleluia. Né? Escola Amém. dominical faz falta, não parece, mas faz, É. né? Vamos aí, ó, 5 horas da tarde, todo mundo já almoçou, tá descansado domingo, né? Todo domingo de 5 às 6h30, né? 17 às 18h30, escola bíblica dominical. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Vamos ler também aqui o 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém? Então nós lemos até aqui, né, o versículo 4. A igreja pode se assentar. Não sei se os irmãos, né, é muito importante
a gente ler e ouvir e prestar atenção nas palavras que estão sendo lidas ou ouvidas, para que você possa entender, não é verdade? Aquilo que Deus está falando com você. Não adianta simplesmente, né, você ouvir um conjunto de palavras, mas que não teve significado para você. Então, por isso que é necessário você ouvir prestando atenção e lendo ainda é melhor, porque aí você, né, tem uma melhor e maior assimilação daquilo que está sendo falado. Então, aqui o profeta Abacuque, ele diz que Deus deu a ele aqui uma revelação e falou com ele: olha, profeta, essa revelação, ela é fiel, essa revelação, ela é verdadeira, certamente ela há de se cumprir, mas ela tem um tempo determinado para que ela venha se cumprir. Se tardar, você espera, não é assim? Se tardar, espera. Quantos aqui têm promessa do Senhor? Amém. Eu creio que todos têm promessa do Senhor, não é verdade? E muitas até parecem que, de tão tardias que são, ou que parecem ser, parece que elas não mais acontecerão, não é verdade? Coisas que talvez Deus já falou para você, né? Tem irmão que é um pouquinho impaciente, né? Tem irmão que acha que Deus falou hoje, não é verdade? Amanhã já vai estar tudo pronto, não é assim? Já tem irmãos, né, que já são um pouquinho mais pacientes, espera 6 meses, espera 1 ano, espera 2, 3, né? 5, o negócio já está se arrastando, não é verdade? Com 10 aí que, né, está mais estreito ainda, e daí a pouco cadê a promessa? Ele esquece da promessa que Deus fez para ele, ele larga de mão aquilo que Deus falou com ele, ele larga de mão aquilo que Deus prometeu a ele, mas Deus aqui fala: se tardar, faz o quê? Esquece? Não, se tardar, espera, né? Se tardar, espera. O que tem aparentemente sido tardio na tua vida? Você está esperando? Ou você já esqueceu, você largou de mão, você abandonou? Você acha que Deus, ele não há de cumprir, né, aquilo pela qual ele falou que vai cumprir na tua vida, que Deus esqueceu, está demorando, está tarde? Mas espera. Deus fala: se tardar, espera. Então nós começamos a entender que nem toda promessa de Deus é imediata. Nem toda promessa de Deus vai acontecer, talvez no tempo estipulado por nós. Se tardar, espera. Não é verdade? Então me resta fazer o quê? Esperar. Eu tenho que esperar. Que passe 5 anos, que passe 10 anos, que passe 15, que passe 20. Eu tenho promessas de Deus, de vez em quando eu falo isso aqui. Eu tenho promessas de Deus que já passaram os 20 anos e não aconteceram. E eu não vejo como acontecer. E às vezes eu falo com Deus: ó, meu Deus, eu estou igual o profeta Ezequiel, quando tu perguntou para ele, né, acaso poderia reviver esses ossos? Né, Senhor, tu sabes, eu não vejo mais como é que tu vai fazer isso na minha vida. Eu não tenho mais como entender mais o agir de Deus em algumas áreas, mas se tu falou que vai fazer, né, então tu é igual o profeta, tu sabes, né? Eu não sei como tu vai fazer, eu não vejo maneira como tu vai mais fazer isso, mas se tu falou, né, então tu sabe. E a tua palavra fala o quê? Se tardar, né, nós temos que esperar. Essa parte que agora eu estou trazendo para a igreja como uma revelação para mim e para a igreja, né? Se tardar, espera. E ele prossegue: e até o fim falará e não mentirá, né? Deus, ele jamais vai tratar, né, uma pessoa de forma enganosa. Deus, ele jamais vai tratar uma pessoa, ludibriar aquela pessoa. Deus, ele jamais vai fazer nós fazemos promessas que nós não somos capazes de cumprir, não é verdade? Quantas promessas a gente faz, inclusive até mesmo para Deus, né? A gente promete tanta coisa, né? Você promete coisa para o teu filho, que no final das contas você às vezes não tem condição de cumprir. Você promete coisa para tua esposa, para o teu esposo, né, que você sabe que não vai ter a condição de cumprir. Promete coisa para você mesmo que você sabe que não vai ter condição de cumprir. Promete coisa para Deus, né, como já foi falado, que você não vai ter a condição de cumprir. Mas tudo aquilo que Deus promete, Deus ele jamais vai prometer algo que ele não tem a condição de cumprir, né? Nós sim, nós fazemos isso. Às vezes, por estarmos pressionados por uma situação,
pela consequência daquele momento, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, né? Daqui a pouco a gente esquece, está fazendo de novo, ou nós fazemos tantas promessas, né? Que sabemos que, no fundo, nós já sabemos que não vamos fazer, mas muitas vezes a pessoa ela usa, às vezes até de artimanha, de ludibriar o outro, mentira. Mas aqui fala que a palavra, ela, até o fim falará e não mentirá. Aquilo que Deus ele nos fala, como diz a sua própria palavra, né, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, é um princípio de Deus, porque a Bíblia fala que é impossível que Deus minta. Então aquilo pela qual Deus fala, aquilo pela qual Deus promete, jamais vai ser mentira, porque o próprio Deus ele é a verdade, né? Em Deus não há engano, em Deus não há mentira. Então aquilo que ele fala, por mais que pareça absurdo, por mais que você não consiga detectar por uma ótica humana, mas ainda assim continua sendo verdade, não é assim? Ainda assim continua sendo verdade. E aí ele prossegue, porque certamente virá, né? É mais do que certo que aquilo que Deus nos promete vai acontecer, virá. E ele conclui no final, e não tardará. Mas parece uma contradição, né? Ele fala lá em cima que se tardar, espera. Depois ele fala, não, mas não vai tardar. Por quê? Porque existe a ótica humana e existe a ótica divina. Na ótica humana, na nossa ótica, quanto seres humanos, nós podemos sim achar que está tardando. Nós podemos sim achar que está demorando. É a nossa ótica humana. Mas Deus, que não é limitado nem preso ao tempo. Então ele fala, mas não tardará. Por quê? Porque tudo aquilo que é de Deus não chega antes nem depois. Chega na hora certa. Então para Deus não existe nada que seja tardio. Não existe nada que seja demorado. Para nós sim. Então ele fala, se na tua visão está demorando, espera. Mas certamente virá. A palavra vai falar até o fim, não vai mentir. E certamente, não é isso? Também não tardará. Porque a ótica de Deus é essa. O plano de Deus, o momento de Deus, não é o momento anterior, nem é o momento posterior. O momento de Deus é o momento certo. E por isso aqui ele também começa falando que, porque a visão é ainda para um tempo determinado. Mas determinado por quem? Por mim ou por Deus? Determinado por Ele, né? Nós temos a tendência de determinar o tempo que Deus vai agir. Nós temos a tendência de determinar como Deus tem que trabalhar. Nós temos a tendência de determinar, não é assim? Como Deus deve fazer, não é verdade? Mas o tempo é dele. É Ele que determina, é Ele que age, é Ele que sabe como fazer. Mas existe um segredo para que nós possamos estar dentro dessa palavra, que é a esperança, que é a confiança, não é verdade? E no versículo 4 ele fala, eis que a sua alma se incha, não é reta dele. Mas aí ele faz aqui uma observação, né, que aí é para nós, cabe ao povo de Deus. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Então é a única coisa capaz de fazer você esperar, é a única coisa capaz de fazer você não desistir da promessa de Deus, é o quê? A fé, né? É a fé. E por isso lá, a Bíblia, mais para frente, ela coloca, no livro de Hebreus, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Então é um tanto quanto difícil nós, por uma ótica humana, esperar aquilo que a gente não consegue ver, esperar aquilo que a gente não consegue tocar, que não consegue sentir, que não consegue observar. Mas a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando, mas você não vê, você não pode ver, mas você espera. E somente a fé, ela é capaz de fazer com que você atravesse todas as fases da sua vida e passa, como eu já falei, passa talvez 6 meses, 1 ano,
2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e não sei quanto tempo vai demorar para acontecer, porque o tempo é determinado, não sou eu que determino, é Deus, não é verdade? Mas a fé, ela te dá suporte para você continuar firme, esperando na promessa do Senhor. E por isso ele fala, e o justo viverá pela fé. Se você for fazer uma análise de todos os homens da Bíblia, pela qual Deus teve promessa, foram promessas que passaram por situações em que realmente, se você parar para esquadrinhar ali tudo bonitinho, tudo direitinho, eram promessas que aparentemente Deus não ia mais cumprir. Eram promessas que aparentemente não iriam mais acontecer. Porque um dos maiores erros do povo de Deus é achar que Deus fala hoje, acontece amanhã. Que Deus falou que vai te dar vitória, então que você não vai mais passar por dificuldade, porque Deus falou que vai te dar vitória. Então você acha, né, que se começa a vir ali as provações, então Deus já esqueceu de você, não é mais contigo. Porque Deus não falou com você de provação, Deus falou de vitória. Mas por quê? Porque Deus, ele sempre chega no resultado final, né? Deus, ele sempre vai te apresentar o resultado final de etapas que você vai passar, o resultado final de etapas que você vai ter que atravessar. Então são nessas etapas que muitas pessoas começam a se perder, começam os questionamentos, começa a falta de esperança, começa a falta de fé. E Deus, ele cumpre a promessa quando menos nós esperamos. Muitas vezes, quando você acha que a promessa ela não vai se cumprir, quando você acha que Deus ele está tardando em cumprir aquilo pela qual ele te prometeu, quando você muitas vezes até mesmo já começa a negar, a rejeitar a fazer a obra de Deus. Por quê? Aquilo que Deus mostra para você na vida dos outros se cumpre, mas aquilo que Deus mostra para você na tua vida não se cumpre, né? Você ora pelos outros, o outro fica curado, mas você ora por você, você continua doente, não é assim? E muitas vezes as pessoas começam a enfraquecer. Ah, mas Deus ele cumpre promessa para os outros, Deus ele cura o outro, Deus ele abre porta para o outro, Deus prospera o outro, Deus salva a família do outro e a minha. E você começa a enfraquecer. E você mesmo começa a rejeitar o plano e a obra que Deus tem na tua vida. E é nesse momento em que você está agindo dentro daquilo que Deus te deu, é exatamente nesse momento que Deus ele vai cumprir aquilo que Ele tem para você. E eu queria aqui, os irmãos não precisam abrir a Bíblia para ler, mas os irmãos também, como eu volto a falar, preste bem atenção no que vai ser dito para que os irmãos possam entender. Em Gênesis, no capítulo 40, diz assim: todos aqui conhecem a história de José do Egito, não é verdade? Um homem que tinha promessas de Deus, mas a sua vida prática mostrou totalmente o contrário daquilo que Deus prometeu para ele, né? O homem que foi vendido pelos irmãos, o homem que foi preso, o homem que foi esquecido dentro de um cárcere. E aquele homem ele tinha todos os motivos para não interpretar o sonho de Faraó. Sabe por quê? Porque o sonho que Deus deu na vida dele não tinha se cumprido ainda. Tu já pensou? Olha, aquilo que Deus mostrou para mim até hoje não aconteceu. Deus me mostrou um lugar onde eu seria honrado, Deus me colocaria em uma posição de destaque. E o que eu sou agora? Estou aqui abandonado, estou aqui esquecido, largado num cárcere, né? Meus irmãos não sabem nem se eu estou vivo ou se eu estou morto. Meu pai provavelmente acredita que eu morri. Estava lá na casa do capitão da guarda trabalhando, me aconteceu todo aquele problema, perdi meu emprego. Interpretei sonho de 2 prisioneiros aqui, pedi para que um rogasse por mim ao Faraó. Já passaram-se 2 anos e até hoje a minha situação continua a mesma. E agora? Que condição que eu tenho de ir lá interpretar sonho para Faraó? O sonho não se cumpre nem na minha vida, né?
Que testemunho que eu vou dar para o faraó? Que sonho que eu vou apresentar para ele que Deus me mostrou e se cumpriu? Se a própria promessa de Deus na minha vida não se cumpre. Não é aí? Então ele teria todos os motivos para jogar a obra de Deus para o alto. Ó, esquece esse negócio de sonho, né? Deixa o faraó lá, sonhou com a vaca magra, sonhou com a vaca gorda, sonhou com a espiga lá cheia, com a espiga seca. Deixa esse negócio de sonho para lá, porque eu também um dia já tive sonho, acreditei nesse sonho, estou aqui pagando um preço porque abri a minha boca e fui falar de um sonho que era para me exaltar, e hoje em dia eu estou aqui na pior. Então larga esse negócio de sonho para lá. Mas o que ele faz? Prontamente, quando chegam para ele e falam: ó, José, tá lá, o faraó tem um sonho que ninguém pode interpretar. Tu interpreta sonho? Vamos lá agora para tu interpretar o sonho do faraó. O que ele fez? Prontamente ele foi. E Paulo ele fala o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Então esse homem ele guardou a fé. Mesmo numa situação adversa, mesmo traído, mesmo que tudo tivesse mostrando o contrário daquilo que Deus falou, ele permaneceu o quê? Guardando a fé. Porque talvez se fosse eu, se fosse você, a gente não iria, né? Tu já pensou? Você ora por uma pessoa que é curada, não é verdade? Aí você ora por você mesmo, você continua sentindo sintomas de uma doença. Ah, esse negócio para mim não funciona, funciona para os outros, para mim não, né? Você entrega a profecia e revelação que se cumpre na vida de todo mundo, na tua mesmo não se cumpre. Então a nossa tendência é fazer o quê? Opa, vou parar com esse negócio, vou deixar isso para lá, né? Isso deve ser invenção da minha cabeça, é coincidência, Deus não fala coisa nenhuma, vou esquecer esse negócio. Mas o que ele fez? Ele guardou a fé. Não, né? Ainda que eu tinha tido sonho, ainda que Deus me mostrou exaltação, e mesmo que a minha realidade ela não esteja compatível ao que Deus me mostrou, mas eu vou lá sim, né? Eu vou lá sim interpretar o sonho do faraó. Então isso significa que nós não podemos abrir mão daquilo pela qual Deus nos dá. Não podemos jogar fora aquilo que Deus nos dá, porque estamos talvez desesperançosos, porque estamos enfraquecidos, porque talvez a nossa fé esteja oscilante. Nós sempre temos que manter viva a nossa fé. E no capítulo 40 de Gênesis, é engraçado que após ele contar o sonho de Faraó, né, a interpretação do sonho, é engraçado que ele talvez ele não soubesse, perdão, Gênesis capítulo 41, talvez, eu não sei, a Bíblia não fala isso, ele manteve a sua fé, mas ele já estava numa situação que a gente não sabe, né? Mas naquele momento, ele não sabia que seria o momento da exaltação dele. Porque até então, a gente pode pensar assim, não. Mas aí ele foi lá por interesse, né? Porque ele ia interpretar sonho do faraó. O faraó ia encher ele de honraria. O faraó ia dar presente para ele. O faraó ia dar dinheiro para ele. Ia dar ouro, ia dar prata. Ia dar roupa. Talvez o faraó arrumasse um emprego para ele. Então por isso que ele foi. Mas eu te digo que não foi, porque a Bíblia está dizendo isso. Capítulo 41, versículo 33. Depois dele fazer a narrativa de todo o sonho do faraó e dar toda a interpretação, olha só qual é a atitude dele. Portanto, faraó, olha só, se proveja agora de um varão entendido. E nem ele sabia que era ele, olha como é que é as coisas. Nem ele sabia que estava falando dele mesmo. De um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Olha só, ele não sabia que esse varão era ele mesmo. Ele estava ali entregando a interpretação do sonho e aconselhando o faraó. Ó, vai acontecer isso, isso, isso com a terra do Egito, os irmãos já conhecem, né? 7 vacas gordas, fartura, 7 vacas magras, miséria. Vamos estocar tudo no ano de fartura, para que no ano de miséria tenha riqueza no Egito. Pega aí um homem inteligente, pega um homem sábio, não é verdade? E coloca ele sobre os negócios que tu tem, porque isso vai acontecer. E no versículo
34, ele ainda conclui: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. É o conselho que ele deu para o Faraó. Nem ele sabia que ele era esse homem. E no versículo 38, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha só, ele estava falando dele. É engraçado, né? Agora ele estava falando dele mesmo e não sabia, né? Ele estava falando dele mesmo e não sabia que aquele homem era ele. Versículo 39. Depois disse Faraó a José: porque Deus te fez saber tudo isto, olha só, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu serás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Nem ele mesmo, ele sabia que aqui. Em outras palavras, né? José, esse homem é você. Esse homem não tem outro, só pode ser você. Que homem há aqui que tem o Espírito de Deus como você? Que homem há mais sábio? Que homem há mais entendido? Quem eu vou botar? Nem o próprio Faraó tinha aquele atributo, nem o próprio Faraó tinha aquela capacidade. Por isso ele fala: que homem há que haja o Espírito de Deus como você? Quem é mais sábio que você? Quem é mais entendido que você? Esse homem é você, José. E aonde é que se cumpriu a obra de Deus? O plano de Deus? No exercício daquilo que Deus havia dado para ele. Nem ele sabia que aquele homem era ele mesmo. Talvez ali nele, naquele momento, embora ele tivesse guardado a fé, mas ele estava tão entregue na mão de Deus que não houve nele pretensão, né? Ele poderia falar: ó, Faraó, quebra meu galho aí, estou lá numa situação complicada, né? Já que Deus me deu a revelação, por que tu não me coloca aí, arruma uma vaga aí para mim, qualquer coisa aí, não é verdade? Né? Lá na casa do capitão, Deus me prosperou tanto lá, tu não está sabendo da história, não? Não. Faraó, arruma um homem, né? Se provenha de um varão entendido, sábio. Coloca esse homem sobre os teus negócios. Levante também governadores e coloca sobre toda a terra do Egito. Não é verdade? Porque aquilo que Deus tem para a gente, aquilo que é promessa de Deus para a gente, ninguém pode tomar, ninguém pode roubar, Aleluia. Ninguém pode tirar. Aleluia. Então não está preocupado com isso, né? Pega quem tu quiser e coloca aí, não é verdade? Pega quem tu quiser e coloca, né? E não sabia que esse alguém era ele mesmo. Tem um ditado que fala, né, que o que é do homem, né, assim, o bicho não come. Mas eu vou te falar uma coisa: o que é do homem, o bicho pode comer sim, agora o que é de Deus não. Porque quando chegaram para o pai dele e falaram: ó, um bicho lá, uma fera do campo, comeu teu filho lá, atacou teu filho, comeu. Não é assim a resposta? A desculpa que os irmãos deram para poder justificar o porquê que ele tinha subido? Pegaram a túnica dele, mataram um cabrito, encheram de sangue, venderam ele para uma companhia de ismaelitas, chegaram lá, não é isso? Para Jacó: tá aqui, ó, o sangue do teu filho é a roupa dele, morreu, acabou. Uma fera do campo atacou ele, acabou com ele. Então o que é do homem, o bicho até pode comer, mas o que é de Deus não. Porque ele estava vivinho lá esperando o plano e a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Não é verdade? E aquele homem ali, né, ele guardando a sua fé, mesmo na sua situação adversa, mesmo passando por tudo aquilo que ele passou, talvez ali naquele momento ele não esperasse que Faraó tivesse aquela atitude para com ele. E é aí que nós temos que ter cuidado. Porque quando nós estamos num processo de prova, num processo de avaliação, num processo de tempo, esperando uma promessa de Deus se cumprir na nossa vida, nós estamos ali sendo avaliados por Deus, nós estamos ali sendo avaliados por outras pessoas, e muitas vezes, irmãos, muitas vezes, uma atitude nossa, muitas vezes, uma postura nossa, pode
não é verdade? Fazer com que aquela promessa de Deus, ela ainda venha se tornar ainda mais demorada. Porque se José, ele não sai daquele cárcere para ir lá interpretar o sonho, não é verdade? O que iria acontecer? Ele ia continuar lá preso no cárcere. Né? Se ele fizesse birra com Deus, não é verdade? Ah, não vou interpretar sonho de ninguém, vou ficar aqui mesmo onde é que eu estou. Ia continuar lá, não é verdade? Então a nossa atitude em relação àquilo que Deus nos dá e àquilo que Deus nos promete, muitas vezes são determinantes para que essa promessa nos alcance e se cumpra. Não é assim? E aquele homem ali, ele teve, por parte de Deus, não é? A graça que sustentou ele naquela provação, sustentou ele naquela situação. Aquele homem não jogou a fé dele fora. Aquele homem, quando ele foi conclamado a fazer a obra de Deus, ele foi lá fazer, não é? Ainda, como eu já falei, sem interesse nenhum, porque ele falou, pega um homem e escolhe, né? Então a Bíblia, como diz aqui, a palavra falará até o fim, nem mentirá. Se José tivesse com isso no seu coração, a Bíblia falaria. Eu tenho certeza. Se tivesse ali duplicidade de sentimento dentro de José, e ele tivesse ali usando de subterfúgio para conseguir alguma coisa, a Bíblia falaria, ele não conseguiria. Mas ele foi sincero com o faraó. Ele fez a obra de Deus sem esperar nada. Ele fez a obra de Deus sem cobrar nada de Deus. Ele fez a obra de Deus sem pressionar Deus. Ele poderia, ó, meu Deus, e agora? Né? Estou interpretando um sonho para os outros, tudo na minha vida mesmo não faz nada, né? E era exatamente no fazer a obra de Deus que estava a vitória dele. Foi exatamente no interpretar sonho que estava a vitória dele. Então tudo aquilo que Deus nos promete, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, ainda, como disse aqui a palavra do profeta Abacuque, a palavra de Deus, através da boca do profeta Abacuque, ó, se tardar, espera, porque a visão, ela falará até o fim, não mentirá. Não é verdade? Então Deus não mente, Deus não chega antecipado, Deus não chega atrasado, mas nós temos que esperar. E na conclusão do texto, versículo 4, mas o justo viverá pela fé. E a fé, por ser esse firme fundamento daquilo que você espera e não vê, tudo aquilo pela qual você olha para tentar dar base àquilo que Deus fala para você, sabe o que acontece? Vai te enfraquecer. Vou repetir, tudo aquilo que você olha para te dar base, para fortalecer aquilo que Deus falou com você, vai te enfraquecer. Por quê? Porque as profecias, geralmente, nunca têm encaixe com a tua realidade. Se Deus chega para um homem que é pobre e diz que ele vai ficar rico, se ele for olhar para a condição financeira dele, ele nunca vai acreditar naquilo ali. Por quê? Porque a realidade não condiz com aquilo que Deus está falando. Se Deus chegar para uma pessoa que tem uma doença que é incurável e dizer que vai curar aquela pessoa, e aquela pessoa olhar para aquele prognóstico que ela está vivendo, ela jamais vai acreditar naquilo que Deus está falando. Então tudo aquilo que a gente tentar trazer para alimentar a nossa fé, só vai trazer prejuízo para a gente. Porque a realidade, ela dificilmente ela condiz com aquilo que Deus nos fala. Dificilmente você vai pegar alguma coisa na tua vida, opa, isso aqui eu vou trazer, vou agregar aquilo que Deus está me falando para me fortalecer. Não, você vai olhar para aquilo ali e vai ficar frustrado, porque aquilo ali vai dizer o contrário daquilo que Deus falou. E é por isso que ele fala aqui, né? Que a palavra, ela falará até o fim, não mentirá, porque a nossa base para a espera e a nossa base, aqui falou de fé, não é verdade? A Bíblia diz o quê? Que a fé vem por você olhar a circunstância? Sim ou não? Não. Aqui está dizendo que a fé vem por aquilo que você acha de achar? Também não. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então somente a palavra de Deus. José, ele não teve por base o que os irmãos fizeram com ele. Se a base de José fosse o que os irmãos fizeram com ele, ele tinha abandonado a fé. José não teve por base o que a mulher do Potifar fez com ele, porque senão José também tinha perdido a fé. José não teve por base aquele prisioneiro que ele falou, ó, vai lá e lembra de mim lá, fala de mim lá fora, lá com a tua interpreta o sonho, porque também ele teria perdido a sua fé. Mas qual foi a base de José? Aquilo que Deus falou para ele, a palavra de Deus.
não foi o que os irmãos fizeram, não foi o que a mulher de Potifar fez, não foi a situação que ele estava vivendo. José ele não tinha outra base a não ser aquilo que Deus falou com ele. Somente era essa a base de José. Não interessa o que eu estou passando, não interessa o que eu estou vivendo, não interessa o que estão falando de mim, não interessa o que fizeram comigo. Deus falou que um dia vai me exaltar. E essa é a base que eu tenho. Essa é a fé que eu tenho. E é nessa fé que eu vou continuar. Não interessa o que eu estou passando. Vou ficar na palavra de Deus. O que Deus tem falado para você? Compara a tua vida com aquilo que Deus fala. Eu parto de mim mesmo. Se eu for comparar a minha vida com aquilo que Deus me fala, é tudo o contrário. Deus me fala uma coisa, olha para a minha vida, caramba, está tudo contrário do que Deus está me falando. Mas não foi isso que Deus me falou. Não foi isso que Deus me prometeu. Mas qual é a minha base? O que eu vivo ou o que Deus fala? Minha base tem que ser o que Deus fala. Não é verdade? Se Deus me falou, então eu tenho que ficar por base naquilo pela qual Deus está me falando. Porque a minha vida ela não pode servir de base para poder trazer força para me acreditar na promessa de Deus. Porque tudo aquilo que Deus nos fala, como já foi falado, passa por vários testes. Teste do tempo, que talvez seja o pior dos testes, é o tempo, porque o tempo nos faz enfraquecer, nos faz esquecer a promessa, nos faz acreditar que Deus nos esqueceu, E as próprias circunstâncias da vida que vão acontecendo, e a tua fé ela começa a enfraquecer. Porque é muito fácil ter fé quando você tem evidência. Se tem evidência que vão sustentar a tua fé, é fácil. Você está vendo uma coisa ali, não é verdade? Deus chega para você e fala assim, eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Ele chega na tua casa, abre a tua geladeira abarrotada de coisa, é verdade, Glória a Deus. Tu está vendo ali um monte de coisa, que está dando base para aquilo que Deus te falou. É maravilha, Mas Deus fala, eu sou teu pastor, nada vai te faltar. Tu abre a tua geladeira, só sai vento, Tu abre o teu armário, só tem poeira. E aí? Aí é a palavra de Deus, Você tem que crer na palavra de Deus, Não, se Deus falou, eu não sei como é que vai acontecer, mas Deus falou, E a palavra de Deus, ela tem um poder criativo. Aquilo que Deus fala se torna realidade, porque Deus ele tem poder criativo naquilo que Ele fala. Não foi assim que Deus criou o mundo? E haja luz e houve luz, não é verdade? E a ideia e foi falando e foi aparecendo. Então aquilo que Deus fala, ainda que na realidade não exista, mas se Deus falou, aquilo já começou a ser gerado, aquilo já começou a acontecer, porque Deus falou. E a palavra de Deus ela tem o poder de criar. Deus ele é criador, a palavra de Deus é criativa. Então aquilo que Deus fala, ainda que não exista, tem que acontecer, porque foi Deus que falou. Ainda que eu não veja, tem que acontecer, porque Deus falou. Ainda que pareça absurdo, tem que acontecer, porque foi Deus que falou. Não é verdade? Então, irmãos, que a gente possa, a cada dia, estar fazendo uma reflexão, Quando vier sobre a gente o desânimo, o desespero, quando a nossa fé ela tentar oscilar, não busque na tua realidade provas daquilo que Deus falou para você, não. Confie somente na palavra do Senhor. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não sei como tu vai fazer, mas eu tenho que crer. Mas eu não tenho mais fé. Faz igual aquele homem, chegou perto de Jesus e falou, ajuda a minha incredulidade. Seja sincero com Deus, meu Deus, eu já não acredito mais que isso vai acontecer. Não é porque tu deixou de ser fiel, porque nós sabemos que Deus é fiel, nós sabemos que Deus ele é poderoso para fazer, nós sabemos que Deus ele é verdadeiro, Deus é a própria verdade. Isso nós não temos dúvidas enquanto a isso, Existem duas notícias, a primeira é que Deus existe, a segunda é que Deus é bom, e nós temos que acreditar nisso. Deus ele existe, Deus ele é bom. Deus ele tem promessas na nossa vida. Não é verdade? Então, meu Deus, sabe, ainda que eu não consiga ver, ainda que muitas vezes eu não consiga nem mais acreditar, porque é tanta coisa que acontece, mas bota aí uma injeção de fé dentro de mim, de ânimo, aviva a tua obra, fala comigo de novo, me dá um sinal, não sei, mas
Coloca dentro de mim essa fé, que eu não posso perder essa fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós vamos agradar a Deus sem fé? Como? Não é verdade? Como é que você vai trazer alegria para o coração de Deus? Como é que você vai agradar a Deus se você não tem mais fé naquilo que Ele te falou? Como é que vai ser esse negócio? Então, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não consigo mais, talvez, crer, né? Tem coisa na minha vida que eu já acho que não vai mais acontecer, mas me ajuda, ajuda a mim, faz igual aquele homem, quando estava lá com seu filho doente, né? Jesus falou para ele, tudo é possível ao que crê. Então, Jesus, ajuda a minha incredulidade, eu não creio mais, né? Mas por que isso? Aquele homem já tinha passado por vários discípulos, e um dos discípulos pôde trazer um resultado, né, de benefício ao seu filho. Quando ele chegou em Jesus, ele falou, Jesus, ajuda a minha incredulidade, né? Tipo assim, já bati tanta porta, né? Já pedi para os discípulos para que orassem, e eles não puderam fazer nada, então eu já estou incrédulo, já não creio mais, né? Eu já jejuei, eu já orei, eu já busquei, eu já fiz campanha, eu estou na igreja, né? E parece que nada acontece. Então essas coisas estão mexendo com a minha fé, eu não estou conseguindo mais ter aquela fé viva, aquela fé firme. Então ajuda na minha incredulidade, porque eu sei que é poderoso, é verdadeiro, tu prometeu, não é verdade? Então me ajuda, não deixa eu perder isso. Aí sim, você começa a agradar a Deus, porque se sem fé é impossível agradar a Deus, do contrário, né, com a tua fé você vai agradar a Deus, não é verdade? Então aqui ele fala, e o justo viverá o quê? Pela fé. Em outras palavras, você vai achar que eu te esqueci, ou que eu esqueci de cumprir aquilo que eu te falei, mas tu vai fazer um negócio. Se tardar, espera. Se tardar, espera. Eu não estou dizendo para você que vai acontecer amanhã, daqui 10 minutos. Se tardar, espera. Mas a palavra falará até o fim, e não mentirá. E certamente se cumprirá, e não tardará. No meu tempo vai acontecer. Compete a tu esperar. E o justo viverá pela sua fé. Não perca a fé. Tenha fé que vai acontecer. Espere, aguarde, não desista. Creia que vai acontecer. Viva pela fé. Ainda que você não possa ver, ainda que tudo diga que não, ainda que o tempo para você esteja demorando, mas o justo viverá pela sua fé. Viva pela sua fé, né? E se o que gera fé é o ouvir a palavra de Deus, não é assim? Então eu acredito que quando Abacuque ele estava meio desesperançoso, quando Abacuque, ou o povo ali de Deus, que recebeu essa promessa, essa palavra, também estava desesperançoso, só restava uma opção, era pensar naquilo que Deus estava falando para ele, porque através da recordação daquilo que Deus falava, a fé dele era renovada. Porque no versículo 1, para nós encerrarmos, ele fala assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o profeta ele buscou uma palavra de Deus, ele não buscou uma palavra de homem, ele foi lá na fortaleza buscar aquilo que Deus tinha para falar para ele, e era essa palavra que mantinha viva a fé no coração dele, amém? Então que a nossa fé esteja cada dia também reavivada pela palavra de Deus. Quando vier alguma coisa, como vem também sobre a minha vida também, porque eu não sou super-homem, eu não sou perfeito, eu não sou melhor do que ninguém. Quando vem a tristeza, a desesperança, e você olhar para o quadro da tua vida, e você não vê nada que dê base àquilo que Deus te falou, começa a trazer à tua memória, né, como fala a palavra de Deus, aquilo que te dá esperança. Começa a trazer à tua memória a palavra de Deus, aquilo que Deus falou com você, ou aquilo que Deus também fala na sua palavra, para que a tua fé sempre possa estar, sempre possa ser uma fé viva, sempre possa ser uma fé ativa, para que você faça como profeta, né? Está tardando?
mas eu vou esperar, porque certamente a promessa ela virá, ela vai acontecer, demora o tempo que for, porque o próprio Jesus falou, né? Céu e terra passarão, mas a minha palavra tem que se cumprir, né? Então aquilo que Deus nos fala, pode acontecer o que for, tem que acontecer, porque foi Ele que falou, e a palavra diz que Ele vela pela sua palavra, né? Para cumprir, não é verdade? Deus não joga a conversa fora, né? Deus não tem conversa fiada, Deus não tem promessa, palavra mentirosa, palavra de engordo. Tudo aquilo que Deus fala, né, é fiel, e tudo aquilo que Deus fala é verdade. Então que nós possamos sair daqui essa noite. Se você chegou aqui triste, desesperançoso, sem fé, incrédulo, começa a trazer na tua memória tudo aquilo que Deus falou com você, porque a palavra de Deus diz que nenhuma das boas palavras de Deus caíram sem se cumprir, né? Tudo aquilo que Deus fala certamente alcançará a minha e a tua vida, amém? E a vida dos nossos também, daqueles que nós temos também colocado na mão do Senhor. E a Senhora dessa minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém, igreja? Amém! Glória a Deus. Então, irmãos, chegamos ao término do nosso trabalho, uma bênção, né? Amanhã. O que eu falo, né? Oração e doutrina. Isso. Então veja bem, irmãos, eu estarei aqui com a igreja aberta, né? Quarta-feira, culto campanha Corredor de Fogo. Sexta-feira, quarta-feira agora, quem está aqui para ministrar? Definindo ainda. Sexta-feira, culto de libertação. Sábado, consagração de 9 às 11. Domingo, escola bíblica dominical. Amém? Glória a Deus. Amém! E É o tempo da campanha da família, tá? quarta-feira nós estamos encerrando a campanha da família. E dia 13 e 14 inicia o Congresso das Irmãs. Amém? 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 Amém! Ai, irmão, o Congresso das Irmãs. Não pode esquecer, não. Então vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedir assim ao evangelista Eduardo está orando e impetrando a bênção apostólica. Amém? Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus por tudo aquilo que o Senhor realizou nesta noite, neste culto, Senhor, de louvor e adoração a Ti. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Leva o Teu povo na Tua santa paz, guardando e livrando de todo o mal e concedendo uma semana de bênção debaixo da Tua graça. Por isso eu te agradeço, todos digam amém. Receba a bênção apostólica. Que o favor imerecido de Deus, que é a graça, o sentimento de Deus Pai para com todos os homens, que é o amor, e o relacionamento que temos com o Espírito Santo, de comunhão, seja com todos vós que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todos digam amém. O Senhor é meu pastor, agindo Deus. Oh, glória! Você pode aplaudir ao Senhor? Que Deus vos abençoe. Uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Pastor, vamos
Não, ô, Kátia! Pastor, já foi para mim. Vem cá, primo. Vai, cada um de E a Rosa? Ela Estamos encerrando mais uma transmissão diretamente do Templo Sede da Assembleia de Deus Ministério Ebenezer, localizada na rua Fernandes Lima 455. A todos a paz do Senhor e que Deus vos abençoe.